Noiva do Cordeiro, a paz do Senhor. A Deus a honra, a glória, o louvor e toda a exaltação, e a nossa gratidão pelo privilégio de poder servi-lo, porque servir a Deus é um privilégio, à medida que a Bíblia diz: não vos escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós. Deus tinha mais de 7 bilhões de opções e aprove a Deus escolher você para estar aqui nesta noite e adorar o Senhor. Então, por isso, a Ele a honra, a glória, o louvor e toda a exaltação. Nossa gratidão ao pastor regional, pastor Jorge, pela deferência do nosso nome nesse conclave, aos pastores que estão à minha retaguarda, os nossos respeitos, a esta mocidade. Que Deus te abençoe e te guarde sempre. E saiba, Deus está escrevendo a sua história. Mas, contudo, entretanto, todavia, você é coautor desta história. Amém? A caneta está na mão de Deus, mas escreva a sua história com as suas ações e as suas atitudes. Você tem motivos para adorar a Deus? Me ajude a pregar, vai, não me tome por pedante, nem por cansativo, mas dá uma olhadinha assim no olho, na batata do olho desse santo, dessa santa que está do seu lado aí. Pergunte a ele, diga assim: você tem motivos para adorar a Deus hoje? Um menino, bem na época de Natal, filho de uma irmã que tinha muita dificuldade financeira. Ele sai correndo no meio da rua e percebe que o seu coleguinha da direita, o vizinho, tinha ganhado um presente. O outro tinha ganhado um presente. O da frente ganhou um presente. O que morava na casa anterior à sua ganhou um presente. Então ele veio correndo, esperançoso de que a sua mãe também tivesse um presente para ele naquela data comemorativa. Qual foi sua surpresa que ao chegar em casa, e ele disse: mãe, onde é que está o meu presente? Ela disse: eu não tenho um presente para te dar. Ele olha para ela e diz: mãe, a senhora ora tanto, vai tanto à igreja, pede tanto a Deus, busca tanto a Deus. De que adianta servir a Deus se todos os meus colegas ímpios que não conhecem a Deus ganharam um presente e Deus não deu condição à senhora de me dar um presente nessa data? Ela carinhosamente assentou-se no sofá, pegou a mão daquele menino, assentou no seu colo, olhou nos seus olhos e disse: deixa a mamãe lhe ensinar uma verdade. Nós não adoramos a Deus pelo que Ele faz. Nós adoramos a Deus pelo que Ele é. Esse menino cresceu, se tornou um músico na casa de Deus. E como músico, adorando a Deus na casa de Deus, um dia aflora no seu coração o desejo de compor, de gravar um CD, de adorar a Deus por tudo que Ele é. E um dia, assentado na igreja, depois de um ensaio, e ele conta isso na sua biografia, ele apanha a caneta e num lampejo de inspiração, o Espírito de Deus enche a alma daquele jovem de graça. Ele pega a caneta e o violão e escreve: a minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim, o amém. Somente Deus. Cante. Adore, adore. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, alabaxo. Continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Você tem motivos para adorar a Deus nesta noite? Você sente a presença viva de Deus nesse lugar? Cante agora com toda a sua alma. Eu adoro. Eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre se Levante a sua mão e adore 1 minuto.
minuto adorando a Deus. Adore a Deus pelo que Ele é. Adore a Deus pelo que Ele é. Ele é Deus, Ele é Senhor, Ele é onipotente, Ele é maravilhoso, Ele é tremendo, Ele é Pai, Ele é Senhor, Ele é amigo, Ele é conselheiro maravilhoso, príncipe da paz, Pai da eternidade, a rosa de Saron. Ele é a pedra de Davi, Ele é a mão esquerda que venceu o exército, Ele é o pão vivo que desceu do céu, Ele é o Senhor da glória, Ele está na sua frente, Ele é o general de guerra, Ele é Deus. Aleluia. Se Deus fizer, Ele é Deus. Mas se não fizer, Ele é Deus do mesmo jeito. Marcos capítulo de número 10 e o versículo 46 a seguir. Aleluia. Nós queremos aprender nesta noite, jovens sobretudo, algumas lições com o cego Bartimeu, que se bem aprendidas, guardadas e plantadas no seu coração, nortearão a sua existência no centro da vontade de Deus. E quem anda no centro da vontade de Deus, chega no propósito. Deus tem processos, Ele permite processos da nossa vida, porque Ele tem um propósito. Só chega no propósito quem passa pelo processo, e só vence o processo quem caminha no centro da vontade de Deus. Então Bartimeu tem algumas lições para nos ensinar nesta noite. Diz assim a palavra de Deus: depois foram para Jericó, e saindo de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego filho de Timeu, estava assentado junto ao caminho mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamassem, e chamaram o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse: que queres que eu te faça? E o cego lhe disse: mestre, que eu torne a ver. E Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Amém. Esqueça tudo agora que distrai a sua atenção. Esqueça o celular, esqueça o namorado, o pretendente, o que você ainda nem sabe que virá. Esqueça o dinheiro, as dívidas, as contas, seus problemas, a prova de matemática, o vestibular que está chegando, a prova do Enem. Esqueça tudo. Ponha todo o seu foco agora no que Deus quer falar com você. Pai, em nome de Jesus, aqui está a sua palavra e a sua igreja. Não permita, Senhor, que eu empobreça a tua palavra, mas por bondade e misericórdia, toma os meus lábios, e que a minha boca seja a trombeta do Senhor, e que a mensagem do Senhor flua, Senhor, da minha boca, e seja plantada por bondade do Senhor no coração de cada moça, de cada rapaz, de cada irmã, de cada irmão, de cada pastor, de cada servo do Senhor que está nesta noite, neste lugar, em o nome de Jesus. Amém. Assente e não economize glória a Deus e aleluia, porque Deus é digno de toda glorificação. A Bíblia Sagrada nos fala de um quadro bíblico que todo mundo conhece. Bartimeu, o cego, não era um cego de nascença. Segundo a tradição judaica, Bartimeu enxergava. Em um dado momento da sua vida, muito embora a Bíblia não nos relate qual fora o motivo que a sua visão se perdeu, mas a Bíblia vai dizer que ele se torna um cego. E como cego, ele tinha algumas dificuldades. Quando eu olho hoje para a atualidade, um deficiente visual
tem todo um aparato, todo um suporte que norteia a sua existência. Existem cães-guias, existem pessoas especializadas para apoiar o deficiente visual. Existe um livro próprio, uma linguagem própria, o Braille, onde ele aprende a ler, aprende a lidar, a estar inserido na sociedade, no contexto. As faculdades estão preparadas para receber deficientes visuais. Nas ruas, em alguns lugares, existem faixas especiais, onde o deficiente visual vai com a sua bengala e ele sabe exatamente quais são as diferenças de rua, avenida, virar para a esquerda, para a direita, porque as informações estão contidas naquelas autorrelevos daquela faixa. Então existe todo um aparato, uma associação de deficientes visuais, existe legislação própria que tutela, que abarca, que abraça, que defende os direitos daquele que é deficiente visual. Isso nos dias de hoje, nos dias do Novo Testamento, há 2019 anos atrás, nos dias de Bartimeu, um cego era visto pela sociedade como um homem amaldiçoado, alguém que Deus não gostava, porque ele via, enxergava e aprove a Deus tirar-lhe a visão. Este cego era inclusive rejeitado pela própria família, e a tradição vai dizer de algumas cidades que abraçavam leprosos e deficientes visuais, porque eles eram afastados da sociedade, viviam à margem da sociedade. Quando eu olho para o texto bíblico, a Bíblia me mostra que Bartimeu não tinha sequer condição de subsistência, na medida que a Bíblia diz que ele estava à beira do caminho pedindo esmolas. Não havia suporte para se alimentar. Ele contava com a boa vontade de quem passava e pudesse lhe dar uma esmola para que ele pudesse comer e se alimentar e sobreviver dia após dia. Mas entenda uma coisa, estando ali, assentado à beira do caminho, Bartimeu teve uma atitude totalmente adversa, totalmente diferente, totalmente inesperada daquela atitude que seria normal de alguém nesta situação. É bem verdade, e os jovens sabem disso, porque dentro deste período da juventude, Piaget vai dizer que na curva da vida, um homem, ele é jovem até os 40, dos 24 aos 40 ele é jovem, dos 16 aos 24 ele é adolescente, dos 16 aos 7 anos de idade ele é terceira infância, dos 7 aos 5, segunda infância, dos 4 até o seu nascimento é primeira infância. Então todos aqui da juventude ou estão na adolescência ou estão entrando na juventude. E Piaget vai dizer que a juventude é um momento de transição, onde as emoções do indivíduo estão sendo trabalhadas, moldadas, estão sendo forneadas, para que ele na fase adulta tenha experiência de vida e possa de fato ter uma nova postura. Mas é bem verdade que você percebe que o jovem às vezes é volátil, às vezes ele muda de ideia de um momento para o outro. Um dia uma mãe me procurou no final do culto e disse: pastor, olhe para a minha filha, porque a minha filha está em tempo de morrer. Qual é a idade da sua filha, irmã? Tem 15 anos. E qual é o motivo de tanto desespero? Pastor, ela gosta de João, ela está apaixonada por João, ela não consegue falar de outra coisa que não João, mas o senhor acredita que João deu um toco nela? Quando ela foi falar, João fechou a porta, disse: enxerga, rapaz, eu gosto é de Joaquina, não tenho nada a ver contigo. E agora ela não come, está jogada pelas traças, pelo canto, não quer comer, não quer beber. Eu estou preocupado. Eu digo: fica tranquila, irmã, é assim mesmo. Na hora que a fome bater, ela salta a geladeira, ela vai de madrugada, ela vai escondidinho, mas quando a coisa apertar, ela vai. Isto são explosões de emoção. Quem aqui nunca passou por um problema que pensou que não ia dar conta de resolver, ou queria morrer, ou quem sabe até queria desfalecer completamente? Mas aí está você, superou, transportou-se daquele mar de ventania para uma calmaria, porque Deus está escrevendo a sua história, e Deus está lhe amadurecendo. Acontece que quando eu olho para Bartimeu, há
aquela atitude que se esperava e que às vezes se espera do jovem, é que em face dos problemas, o desespero tome conta e ele então desista de tudo. Mas Bartimeu age de maneira diferente. A primeira lição que eu aprendo com Bartimeu é que, assentado à beira do caminho, a Bíblia vai dizer: e estando Jesus passando, ouviu Bartimeu que vinha era Jesus de Nazaré. Olha aqui para mim, entendam uma verdade: o que não funcionava em Bartimeu eram os olhos, mas o ouvido, pastor, estava pronto, estava atento, estava funcionando. Pastor, eu não entendi. Ei, pare de botar foco no que não funciona, no que está dando errado, no que não caminha, no que não vai para frente. Comece hoje, aprenda isto, a colocar o seu foco no que funciona, no que está funcionando. O que não está funcionando deixa de lado, o que está funcionando foca. Pastor, eu fiz vestibular, não fui aprovado. Deixa de lado a angústia, foca nos estudos, porque a próxima prova virá. Pastor, eu estava namorando um moço, acontece que não deu certo a nossa relação, ele terminou comigo. Tira o foco deste moço, a fila anda, Jesus está na frente, dias melhores virão. Bote foco, você tem uma vida, tem uma razão, tem uma existência, tem uma história para construir. Então para de ficar olhando o que não funciona e olha o que funciona. Paulo e Silas estavam em Filipos. A Bíblia vai dizer que eles estavam presos. O chicote que chicoteava um homem chamava-se azorrague. Era um chicote com 3 fitas de couro, com bolinhas de chumbo na ponta e ossinhos secos de carneiro trançados no couro. Qual era o objetivo? Infligir dor, tortura, porque cada chicotada era cortes que se abriam nas costas. E isso era tão grave que a lei dizia que um homem só podia receber 39 chicotadas. Mais do que isso poderia lhe matar. Cada chicotada abria pelo menos 3 cortes. Ao final de 39 chibatadas, um homem tinha pelo menos 117 pequenos cortes nas costas. Paulo estava na prisão com as costas retalhadas do chicote. Paulo tinha grilhões nas mãos. Paulo tinha grilhões nos pés. A prisão, como aquele querido irmão disse aqui, não era uma prisão cheia de direitos humanos, com banheiro, com água potável, com direito a banho de sol, com direito a 3 refeições diárias. Era uma prisão subterrânea, insalubre, fria, fétida, porque os presos defecavam e urinavam dentro da cela. Haviam ratos, havia toda sorte de coisa ruim dentro daquela cela. Paulo estava ali, grilhões nos pés, grilhões nas mãos, uma cela fétida, as costas retalhadas. Ele tinha tudo para botar foco no que não estava dando certo, mas ele disse: não, o que está dando errado, se eu focar, eu vou me deprimir, eu vou decair o semblante, eu vou desfalecer, eu vou perder a fé, vou perder a alegria de caminhar. Então deixa de lado, deixa, Silas, de lado o que não está dando certo. O que dá certo é o nosso Deus que abre porta, que dá vitória. Então vamos começar a louvar a Deus, vamos começar a adorar a Deus, vamos botar foco no que dá certo. E o que dá certo aqui é Deus, o foco é em Deus, a glória de Deus. Começaram a adorar. A Bíblia vai dizer que quando o crente adora, irmão, Deus é maravilhoso. Deus escuta pelo nariz. Você sabia disso? Deus escuta pelo nariz. Pastor, que loucura é essa? Que coisa doida é essa da teologia? Deus escuta pelo nariz. Quando você adora, a sua adoração, a Bíblia diz que sobe como incenso suave. E enquanto você está adorando, Deus está assim, ó.
Quando Paulo e Silas adoravam, a adoração subiu como incenso. E quer saber de uma verdade? Quando o crente adora, Deus, ele se apresenta, porque ele não pode enviar anjo, nem arcanjo, nem querubim, nem serafim, porque eles não podem receber adoração. Quando o crente adora, o próprio Deus se apresenta para receber adoração. E quando Deus chega dentro daquela cela, a porta abre, os grilhões caem, a parede treme, e o que dava errado, o que estava errado passou a dar certo, o que não funcionava passou a funcionar. Quer um conselho, irmão? Comece a adorar, comece a adorar, comece a adorar. Tira o foco do que não funciona e coloque o foco no que está. Não deu certo na faculdade, tenta de novo. Não deu certo, tenta de novo. Não deu certo, tenta de novo. Não deu certo, tenta de novo. Central Gospel quebrou 7 vezes. Na 8ª funcionou. Hoje é a maior livraria do Brasil. Bote foco no que funciona. Bote foco no que está dando certo. Esqueça o que está dando errado. A tua preocupação não muda a situação. A tua noite mal dormida não vai fazer com que o problema se resolva. As suas lágrimas de angústias não abrirão simplesmente portas. É preciso focar no que dá certo. Deixa eu lhe dizer como é que Deus me ensinou isso. Eu estava vivendo alguns anos atrás um problema tão difícil, tão gravoso, tão tremendo, que ele me tirou o sono. O pessoal ia dormir, minha esposa ia dormir, meus filhos iam dormir, eu ficava na sala com a Bíblia aberta. Quantas foram as vezes que eu tentava orar e a palavra não saía, a voz embargava, a garganta dava um nó, travava a palavra na garganta e não saía. E eu queria orar e não conseguia, eu só fazia chorar. Um dia eram 2 horas da manhã, eu estava chorando de angústia, de tristeza, em face daquele problema. Deus foi lá no quarto, pegou um menino de 3 anos e meio, pitoquinho, gordinho, mão gordinha, falava tudo errado. Deus acordou aquele menino, porque ali não tinha profeta, ali não tinha um pastor, ali não tinha ninguém para Deus usar. Mas quando Deus quer usar, irmão, não há barreiras para Deus. Aquele menino veio caminhando. Meu filho Samiro, mais jovem, ele veio, eu estava sentado no sofá e o violão do lado, a Bíblia aberta. Ele veio, assentou-se, botou a mãozinha na minha coxa, olhou para mim e disse: papai, o segredo é louvar. E levantou e voltou para o quarto. Eu peguei o violão, eram 2 da manhã, e comecei a tocar e comecei a cantar: chore para Deus, que o choro não cai, não cai, não cai. O choro da alma sobe, 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 vai. Chorando para Deus, você move o céu. O choro do céu é uma cachoeira no trono de Deus. E eu chorei e cantei até 6 horas da manhã. Quando o dia raiou, com o raiar do dia, eu enxuguei as lágrimas, levantei a cabeça, tirei o foco do que estava dando errado e disse: o negócio agora é com Jesus, o negócio agora é com Deus. Eu vou botar a fé em prática, eu vou vencer em nome de Jesus. Alguns 19 anos se passaram e aqui estou eu, vivo, inteiro, abençoado para a glória de Deus. Levante a mão com a minha, levante a mão com a minha e diga: Jesus, me ensina a botar foco no que funciona. Aleluia. Segunda lição que eu aprendo com Bartimeu. A Bíblia diz que ele agora ouve que Jesus de Nazaré está passando. E ele olha e percebe quem é que estava passando. E ele sabe que esta pessoa pode mudar a sua vida. Bartimeu começa a clamar, assentado mesmo no seu lugar. Ele começa a clamar.
E ele levanta a voz e diz: Jesus, filho de Davi. Jesus ben David Melech. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Sabe o que Jesus faz? Jesus parou a caminhada. Bartimeu clamou, ele parou a comitiva de Deus. Bartimeu rasgou a alma, o céu se moveu. Bartimeu abriu a boca para clamar, Deus reagiu. Ei, quem gosta de física sabe que a terceira lei de Newton é a lei da ação e da reação, sim ou não? Para cada ação existe uma reação na mesma proporção ou maior ainda que a ação. Isso significa que se você joga uma pedra na água, a pedra bate, desloca a água recebe uma força, desloca, então ela volta a se fechar. Ação e reação, ação e reação. O crente clama, ele age. O céu vai e ouve e reage. O crente clama e Deus age em favor do crente. Deixa eu lhe mostrar como o clamor, a oração é importante. Paulo escreveu a sua primeira carta aos Tessalonicenses, aos irmãos da igreja de Tessalônica, capítulo 5, e o versículo 17. E todo aquele capítulo 5 é um escopo doutrinário, é uma lição, é um aprendizado, é um ensinamento. Mas propriamente no versículo 17, Paulo ensina uma coisa para eles, que nós chamamos de a chave da vitória. Ele diz: orai sem. Dá uma olhadinha para esse santo, essa santa que está do seu lado, olha na batata do olho e diz: tu já orou hoje, irmão? Se ele orou, ele vai dar um sorriso, senão o coração vai bater lá na perna. Já jogou videogame, já comeu, plantou bananeira, já viu TV, viu a série, espero que não seja Crepúsculo, nem Games of Thrones, nem Vampire the Diaries, nessas bobagens todas, que senão eu mesmo lhe corto a borracha. Com licença do pastor, eu mesmo lhe pego. Tá lá o crente, um torcendo pro vampiro, outro pro louco. Ai, o lobo é tão gato. Eu prefiro o vampiro. Olha a pegada dele. Aí tu vem pra igreja de noite. Ah, não tô sentindo nada. Não vai sentir não, senhor. Orai sem cessar. Escute isso. Nos dias do sacerdote Eli, Israel estava desobediente. Ofni e Finéias, os dois sacerdotes de Deus, estavam em pecado. Quando saíram à guerra, a Bíblia vai dizer que havia com eles 30 mil homens, e eles iriam batalhar contra 10 mil filisteus. Para a arte da guerra, humanamente falando, a guerra estava ganha, que para cada soldado filisteu haviam 3 soldados israelitas. Mas eles esqueceram que o segredo da vitória deles não estava nos números, mas estava no Deus que ia adiante do exército. Você vai passar no vestibular não é porque tu é bom não, é porque Deus te deu graça. Você vai vencer na vida não é porque o seu QI é elevado não, é porque Deus te deu graça. Você vai ter um marido, uma esposa abençoada, não é porque você sabe escolher não, é porque Deus te deu graça. Em pecado foram à guerra, resultado, perderam a batalha. A arca do Senhor foi tomada. 29.999 homens tombaram o fio da espada dos filisteus. Um sobrou para trazer a notícia para Eli. E significa que Israel fica sem a arca. Ela vai para Gaza, aos pés de Dagon, o Deus dos filisteus. E ali ela fica 7 meses. Deus bota abaixo a estátua de Dagon, caída aos pés da arca. As maldições vêm sobre a Filistia. Gaza é amaldiçoada. E os filisteus, quando começam a ver tantos problemas que esta arca lhes causou, o texto bíblico vai dizer que preparam uma carroça, colocam a arca nela,
separam 5 príncipes filisteus, enchem a arca de ouro, prata e bronze e despacham a arca para Kiriat Jearim. Levem embora essa arca daqui. Nós não conseguimos mais sucesso nenhum. Escute isso. Deus é bom, mas não é bobo. Ele tem aliança com quem tem aliança com ele. Meu pai é pastor, Deus não tem neto. Deus tem filho. Meu pai é pastor, apronta para tu ver. Se a borracha não pega. E ó, os olhos de Deus estão vendo tudo. Mãe, eu vou na casa de Joana estudar. É? Deus está vendo. Filhinha, tá tudo bem? Tá tudo bem. É? Deus está vendo. Sabe no corredor da escola, na hora do recreio, o gatinho do 3º ano? Deus está vendo. Ninguém viu. O pastor não viu. Seu pai não viu. Mas Deus está vendo. Sabe o celular? Deus está vendo. E Deus mostra. Deus revela. Deus traz à tona. Deus não deixa os seus enganados. Estava então aflotando na casa de um pastor amigo e falávamos sobre as coisas de Deus à mesa do café. E então falando sobre a juventude, pois que era um congresso de jovens, falando sobre as agruras, os problemas, as dificuldades que o jovem enfrenta. E então surgiu o assunto do celular. E então ele chama o filho e diz: Tiago, vem cá, por falar em celular, deixa o papai dar uma olhada no seu celular. Ah não, pai, pai, invasão de privacidade, para com isso, menino. Dê logo esse celular. Quando ele abre o celular, vídeo de briga na escola, na porta da escola. 2 meninas brigando. Quem é que estava lá? Dá no oi. Tiago. Deus mostra, irmão, de um jeito ou de outro, por sonhos, por visões, por revelação, e até no Facebook. Quem acredita, diga amém. Deus não tem limites, não se engessa Deus. Quando Ele quer agir, Ele usa quem Ele quer, quando Ele quer, do jeito que Ele quer e a forma que Ele quer. Mas que Ele mostra, Ele mostra. Já tem crente agarrando o banco. Jesus, se o Senhor me tirar dessa, nunca mais eu entro em outra, mas não revela não, Jesus. A arca foi parar em Kiriat Jearim. E a Bíblia vai dizer que ali, na casa de Abinadab, ela fica 20 anos esquecida no canto. Sabe o que significa isso, irmão? A arca era a presença de Deus. Quando ela fica esquecida na casa de Abinadab, significa que o povo estava caminhando sem a presença de Deus. Sem Deus na frente deles. Esta pandemia fez o mesmo que aconteceu lá na casa de Abinadab. Muita gente está andando sem a presença de Deus, se perderam em meio ao caminho. A pandemia afastou muita gente de Deus, muita gente deixou de vir à igreja, parece que só era crente quando vinha na igreja, deixou de vir aos cultos para poder participar de um culto online, e hoje não tem mais fé, alguns desviados, outros foram embora, outros estão fracos. Por quê? Porque passaram a caminhar sem a presença de Deus. Se a presença de Deus estiver na sua vida, escute isso, até no deserto você floresce. O tempo dos juízes passa. O primeiro rei Saul passa. Vem o segundo rei Davi. Sabe o que Davi faz? Um de seus primeiros atos: eu estou sentindo saudade de Deus.
Eu estou sentindo saudade do avivamento no meio do povo. Eu estou sentindo saudade da presença do Eterno no nosso meio. Nós temos ouro, nós temos prata, nós temos um exército de 1,5 milhão de soldados. O povo nos respeita. Há aqui 300 soldados com escudos de ouro reluzente. Há 600 homens do meu pelotão de elite. O reino é próspero, mas tudo isto não vale nada sem a presença dele. Davi disse: eu vou buscar a presença dele. Arrume o exército, venha comigo, vamos à casa de Abinadab. Davi vai à casa de Abinadab, pega a arca, bota numa carroça e caminha na direção de Jerusalém. Acontece que no meio do caminho, o carroção tropeça numa pedra, e quando a arca vai tombar, um dos homens de Deus, um levita, ele pula sobre a arca para impedi-la de cair. Quando a tampa do propiciatório se abre, o homem é morto, fulminado. Davi, temendo que a ira de Deus ainda estivesse acesa contra o povo, pega a arca e leva para a casa de Obed-edom. E ali deixa 3 meses. E ao longo de 3 meses, Davi vai fazendo sacrifícios de adoração a Deus, pedindo perdão, clamando, buscando. Eu estou falando do poder do clamor, você vai entender já. Clamando, adorando. 3 meses se passam. Davi volta à casa de Obed-edom, pega a arca e diz: para que Deus não se ire conosco, façamos sacrifícios a ele. E alguém disse: rei, como é que faremos o sacrifício? Ele diz: a cada 6 passos que dermos, vamos sacrificar um boi a Deus. Dá mais 6 passos, sacrifica um boi a Deus. Vamos pedindo perdão, vamos fazendo holocaustos, vamos sacrificando a Deus. E Davi, ainda por ser inexperiente na arte da guerra e das coisas do rei, pois que era um camponês, ele chama o mestre Moro, o mestre Sala, o coordenador das suas ações, e diz: como é a comitiva quando o rei vence a guerra e volta para Israel? Ele diz: rei, coloca-se o rei montado em um cavalo à frente do exército, a coroa na cabeça, o manto real nas costas, o cetro de ouro na mão direita, a sua retaguarda, o seu exército de elite, atrás do seu exército os levitas, atrás dos levitas veio o exército maior, e eles vêm cantando, adorando a Deus pela vitória de Israel e do rei. Davi diz: pegue a carroça. Não, pegue os levitas, bote a arca na frente. Alguém diz: rei, está errado, é o rei que tem que ir na frente. Ele diz: pois é, eu estou botando o rei na frente. Eu estou aqui na condição de servo, mas o rei é ele. Ele vai voltar para Israel na condição de rei, de senhor, de soberano. Ele manda um de seus servos até Mical, sua mulher, preparar uma festa. E quando a arca entra, e o povo está esperando o rei adentrar em um cavalo, a arca da aliança entra em Jerusalém. E eles a recepcionam, e o povo se reúne e começa a adorar a Deus. A Bíblia vai dizer, entenda isso, a Bíblia vai dizer que Davi tira a coroa, tira o manto real, tira o cetro da mão, pega uma estola sacerdotal, é um lençol com um buraco no meio, que você enfia a cabeça e amarra com cinto, é vazado de um lado, é vazado de outro. É por isso que Mical falou com ela: você estava no meio do povo e eles vendo a sua nudez. Davi não estava de todo nu, ele estava vestido com uma estola sacerdotal. Sabe o que Davi estava dizendo? Eu me despojo das minhas vestes, eu desço do meu posto de rei para estar aos pés do verdadeiro rei e adorá-lo nesta hora. Davi entra no meio do povo e começa a dançar e clamar pelo retorno da presença do rei. No meio do arraial, um menino de 10 anos, ele olha, é tomado
por uma força tão grande que ele rompe a multidão, atravessa o exército de Davi, se lança nos braços do rei e diz: eu quero dançar junto com o Senhor, eu sinto vontade de adorar, eu não entendo muito, mas eu estou sentindo muita vontade de adorar. E os dois adoram a Deus, dançando de um lado para o outro. E de repente, quando acaba o cerimonial, o menino veio correndo, e quando ele pula nos braços do pai, o pai olha para ele e diz: meu filho, que loucura é essa? Você podia ser morto, pulou nos braços do rei. Ele diz: papai, eu não sei, mas eu fui tomado por uma força tão grande, por uma vontade tão grande de adorar, que eu saí correndo. O pai abraça o menino e diz: seu nome agora será Asaf, possuído por Deus. Levanta a mão, Asaf, levanta a mão, Asaf. Receba o que Deus tem para você, receba fortalecimento, moço, receba a graça, moça, receba autoridade para adorar a Deus, para vencer o mundo, para vencer as armadilhas de Satanás, para vencer as ofertas desse mundo, para vencer as drogas, para vencer os vícios, para vencer as armadilhas do inferno. Receba, Asaf, receba a presença de Deus. A arca estava em Jerusalém. O rei havia voltado para o meio do seu povo. Nasce no coração de Davi o desejo de construir uma casa para Deus e colocar a arca lá dentro. E você já conhece a história. Deus não permite, porque as mãos de Davi estavam manchadas de sangue. Ele levanta Salomão, o unge, o escolhe, o prepara, dá a ele subsídios para que ele construa a casa. 153 mil funcionários, ao longo de 7 anos, de dia e de noite, sem feriado, trabalharam para construir um templo de 27 metros de comprimento, 9 metros de largura, 13 metros de altura, com ouro no pórtico, ouro na entrada, ouro na escada, ouro na parede, ouro nos utensílios. 33 mil quilos de ouro tinha naquela casa. Ao preço do ouro na bolsa hoje, 10 bilhões de reais tinham naquela casa. Mas acontece que todo ouro não valeria nada sem a presença de Deus. Escute isso. Às vezes a voz é bonita, mas não vale nada sem a presença de Deus. Às vezes o perfil é bonito, mas não é isso que muda a vida. Mas aglomerado de palavras bonitas não transforma traficante em pregador da palavra de Deus. A graça e a presença dele. Não tem cantor, não tem pregador, não tem pastor, não tem jovem, não tem moça. Tudo é ele, tudo é para ele, tudo é por ele, tudo é para a glória dele. Salomão constrói a casa, ergue um patamar de 1,35 m, coloca a arca do lado, dobra o joelho, convoca Israel. Lá fora 5 milhões de pessoas de joelhos dobrados. E sabe qual foi a oração de Salomão? Senhor, que o seu ouvido esteja atento a oração que se fizer nesta casa, que a partir daqui, quando o teu povo clamar por socorro, que o seu ouvido esteja aberto para ouvir o clamor do seu povo. A Bíblia vai dizer, irmão, que nenhum homem pode ver a glória de Deus de forma direta, senão ele morre. O único que arriscou pedir foi Moisés. E Deus disse: eu vou te botar no buraco da rocha, na fenda, e quando eu passar, tu verás de costa a minha glória. E se você for para a Bíblia, você vai perceber que toda vez que Deus descia na terra, ele vinha envolto em uma nuvem. E a Bíblia vai chamar essa nuvem de Shekinah, que no hebraico significa a glória de Deus.
A nuvem era um filtro para que o homem não contemplasse diretamente a glória de Deus. Quando Moisés tinha a glória de Deus refletida na sua face, ele precisou usar um lenço para que as pessoas não contemplassem a glória de Deus de forma direta na sua face. Escute, vou parafrasear, vou adaptar o texto para você entender. 5 milhões de pessoas orando lá fora, Salomão no pátio dos sacerdotes orando. De repente, o menino começa a puxar o vestido da mãe e dizer: mãe, vamos embora. Vamos embora, mãe. Por quê, meu filho? Vai chover. Vai não, meu filho, o céu está aberto. Vai não, mãe. Olha o tamanho da nuvem que está vindo lá no horizonte. Vai chover muito aqui, mãe. Era o Shekinah, o clamor, irmão, traz a presença de Deus. Quando o crente ora, quando o crente clama, a presença de Deus vem sobre o arraial. E a Bíblia diz que o povo estava de joelhos clamando, e a nuvem pairou sobre o tabernáculo, e a glória de Deus encheu aquela casa. Nem o sacerdote ficava de pé. Ei, quer vitória? Orai sem cessar, clama, faça como Bartimeu. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Tu acha que a tua amiguinha da classe vai resolver teu problema? Tu acha que o diretor do colégio vai resolver teu problema? Tu achas que por mais que o seu pai e a sua mãe lhe queiram bem, eles conseguem resolver os seus conflitos interiores? Sabe por quê? Aqui fora a gente trabalha. Está faltando calçada, a gente trabalha, não tem dinheiro, faz hora extra, economiza e compra. Não tem mochila, o pai faz das tripas o coração, compra. O pai ajuda, o pai dá suporte. Tem que do outro lado fazer uma prova, o pai bota no carro e leva. Se não tiver carro, ele vai a pé, vai de bicicleta, vai de cipó, mas ele vai. Mas aqui dentro não pode, só ele pode entrar e resolver os seus conflitos interiores. Já estou terminando. Bartimeu olhou para quem podia resolver o problema e disse: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. A multidão não me ajuda, os meus amigos me abandonaram, a minha família não resolve, eles não podem me curar, mas o Senhor pode. Resolve a minha dor. Irmão, clame, busque a Deus. Quem pode, moça, quem pode, rapaz, quem pode, irmão, quem pode, irmã, te ajudar é Deus. Quem resolve é Deus, quem abre a porta é Deus, quem derruba gigante é Deus, quem bota filisteu para correr é Deus, quem cura enfermidade é Deus. Escute isso. Eu tenho uma filha hoje, 26 anos, está grávida, sabe? Vem o meu neto Azael. Não é porque eu seja velhinho, não, é porque eu comecei cedo. Tá rindo de quê, irmão? Depois do final do culto a gente conversa, viu? Ei, a Sara tinha 17 anos. E ela tinha uma esquisitice, e todos nós as temos. É só começar a conversar com você, que eu vou entender que você tem esquisitices. Sabe qual era a esquisitice da Sara? É acabar o café da manhã, sabe aqueles farelos de pão que fica à mesa? Molhar o dedo e catar um por um e comer. Tu acha que não é esquisito? Eu sou esquisito. Eu como macarrão com pão, eu abro o pão, põe o macarrão lá dentro e como. Aí tu acha que eu sou muito esquisito? Fui no interior outro dia, conversando com um pastor amigo meu, ele disse: pastor, eu como quiabo com açúcar. Eu digo: é mais esquisito que eu. Quiabo com açúcar, meu Jesus da glória, o que é isso? Todo mundo tem uma esquisitice. E a da Sara era comer farelo de pão. Na minha casa apareceu um rato enorme, uma ratazana, que nem nada dava jeito, enorme, grande.
Ela vinha lá do esgoto, atravessava, tinha um caninho onde passava água de chuva, ela passava pelo cano, atravessava o muro da minha casa e entrava, e de noite vinha revirar o lixo. Botamos todos os venenos possíveis, nada derrubou a ratazana. Disseram a mim, compre chumbinho e dê, que chumbinho mata. Conhece chumbinho? Chumbinho mata, sim ou não? A minha esposa pega farelo de pão, mistura umas bolinhas de chumbinho, amarra o saquinho, irmão, bota na despensa e diz, no momento oportuno eu ponho para o rato. Quem encontrou o farelo de pão? A Sara. Arrumando a despensa, farelo de pão. Domingo, 4 horas da tarde, eu terminando de colocar o paletó para sair, a minha esposa terminando de arrumar, eu ia pregar num congresso evangelístico. Meu filho vem correndo e diz, pai, a Sara não está bem. Quando eu chego no quarto da Sara, ela está caída no chão, sangrando pelo nariz e a boca espumando. Sinais clássicos de intoxicação. Eu botei a Sara no carro, a minha família, corri para o hospital. E no meio do caminho eu fui clamando e fui orando. E quando eu cheguei naquele hospital, o médico bateu o olho e disse, isso é infecção grave, tem que entrar agora. Nem fique aqui, deixe que eu vou fazer os primeiros procedimentos. Preencha a papelada na entrada do hospital, que eu já vou levar ela para ser atendida. Na porta do hospital, enfiei a mão no bolso, tirei o celular. Quando eu ia ligar para o pastor e dizer, eu não posso ir pregar hoje, minha filha está hospitalizada, eu tenho que dar suporte à minha família. Estou dizendo do que é clamor, do que é acreditar que Deus faz. A minha esposa tirou o celular das minhas mãos delicadamente, o devolveu ao bolso, segurou as minhas mãos com os olhos cheios de lágrimas, disse a mim, não deixe de ir pregar. Deus não precisa de você nem de mim, mas Ele ama contar conosco. E se a sua preocupação como pai é dar suporte para nossa filha, você já deu. Daqui para frente, dessa porta para dentro, eu não posso fazer mais nada. Você não pode. Quem pode fazer é Deus. Então, filho, enquanto você estiver lá, cuidando das coisas de Deus, Deus vai estar aqui, cuidando das nossas coisas. Eu dei um abraço nela, entrei no carro, saí disparado e fui dirigindo e orando, dizendo, Deus, guarda minha filha, Deus tem misericórdia, Deus dá vitória, Deus faz a obra. Eu cheguei na igreja, mal cumprimentei o pastor, dobrei o joelho ali no banco e comecei a orar, orei até a hora de pregar e disse, Deus, se o Senhor não arrancar a preocupação, a tristeza, a angústia da minha alma, eu não consigo falar a sua palavra. Quando eu peguei o microfone, sumiu tudo da minha cabeça, eu só conseguia lembrar do que Deus plantou no meu coração. E naquela noite pregamos a palavra de Deus e por bondade do céu 14 almas se converteram a Cristo. E eu saí da igreja, dei um abraço no pastor e saí disparado rumo àquele hospital e fui clamando, Deus, guarda minha filha, guarda minha filha, guarda minha filha. Quando eu cheguei no hospital, a minha esposa na porta, eu digo, me conte tudo, não me esconda nada. Ela disse, eu não vou contar nada, eu vou lhe mostrar. Venha. Quando eu entro no quarto onde ela estava, ali acautelada, internada, a Sara estava sentada na cama, com um sanduíche natural na mão e um copo de suco na outra. Olhou para mim, deu um sorriso e disse, pai, por que o senhor demorou tanto? Eu estou morrendo de fome, o senhor nem veio para me dar um lanche. Ei, a oração ainda funciona, a oração ainda muda, a oração ainda abre portas, a oração ainda mexe no coração de Deus. Ore, clame, confie em Deus. Eu disse ao pastor essa semana, eu estava mexendo na igreja com uma pintura, eu precisei dissolver uma tinta, eu precisei usar thinner para limpar um pincel. E quando eu joguei o thinner no pincel, o thinner bateu e veio no meu olho direito e inundou meu olho. Alguém conhece thinner? Thinner queima a pele.
Se cair numa ferida, queima. E se cair no olho? Se você colocar plástico no tiner, ele ficar de molho, ele derrete o plástico. A mesma hora que o tiner caiu, eu fechei os olhos e disse: Deus, eu estou nas suas mãos. Se aprover o Senhor retirar a minha visão, eu vou te glorificar. Mas eu sei que o Senhor pode transformar tiner em colírio. Nem ardeu, nem doeu, nem ficou vermelho, nem coçou. Olha o olho aqui, ó. Olha o olho aqui. Deus ainda ouve oração. Deus ainda ouve clamor. Deus ainda tem o controle deste mundo. Isaías vai dizer: ele assenta no arco da terra. Quando Jó, nos 42 capítulos de Jó, ele exalta, adora, glorifica a Deus. Mas em um momento ele dobra o joelho e diz: ai, quem me dera se alguém pelejasse a minha causa. Deus vem correndo, olha para ele e diz: Jó, onde tu estavas quando eu coloquei limite nos mares? Quando eu disse: até aqui a água vem, daqui para lá não passa. Deus estava dizendo: quem manda no mar sou eu, quem manda no vento sou eu, quem manda no inferno sou eu, e a sua história, quem escreve sou eu, rapaz. Fica de pé, por favor, no seu lugar, não tenho mais tempo. Terceira lição que eu aprendo com Bartimeu, e que você, moça e rapaz, irmão e irmã, pastor, presbítero, diácono, evangelista, obreiro, todos nós precisamos aprender. A fé é a chave da vitória da caminhada do crente. Quando Jó, ou quando Bartimeu disse: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. A palavra fé no original da língua grega é pistis, que significa depositar em Deus total confiança. Jó estava usando uma expressão que só usava quem sabia quem era Jesus. Quando ele diz Jesus, filho de Davi, ele está dizendo: eu já ouvi a sua história. Eu já ouvi dizer que da raiz de Jessé, da casa de Davi, da tribo de Judá, Deus, através do profeta Isaías, disse que levantaria o Filho de Deus e que ele viria em Jerusalém e reconstruiria a história da humanidade. Eu sei quem o Senhor é. O Senhor é o profeta, é o Messias, é o Filho de Deus, filho de Davi. Eu confio no Senhor, eu deposito toda a minha fé no Senhor, eu lanço a minha vida nas tuas mãos. Tem misericórdia de mim. Fé, meu irmão, e eu já vou orar com você, não é acreditar que Deus faz, é acreditar até Deus fazer. Isso é fé. Se Ele não fizer hoje, fará amanhã. E se não for amanhã, no tempo de Deus, Ele se levantará em seu favor. Ouvi dizer de um avião que saiu de Viracopos, taxiou, ganhou a cabeceira da pista. O piloto segurou o manche da aeronave, colocou potência e o avião começou a taxiar na pista, ganhando velocidade ao seu voo. Subiu 10.800 metros de altitude de cruzeiro, estabilizou, ganhou a rota, travou no piloto automático, daqui a pouco pegou e foi voando rumo ao seu destino. De repente passa numa zona de turbulência. Alguém já pegou zona de turbulência aqui? Meu Jesus da glória, o coração vai bater na panturrilha, as tripas misturam. A única coisa que você pensa é diz: morri, vou pro céu. Começou a tremer o avião e o povo começou a apavorar a aeromoça: senhores, em caso de emergência, máscaras cairão,
O camarada já está apavorado, a santa fala um negócio desse aí, o apavoro bate. Todo mundo desesperado, vamos morrer, vamos morrer, vamos morrer. Alguns começaram a clamar, a pedir para Alá, para Buda, para não sei para quem mais. Outros começaram a chorar, a se desesperar. Lá no fundo do avião, um menino jogando videogame. Veio uma dona e disse assim: você é doido, menino? Esse treco vai cair. Você aí, tranquilo, jogando videogame. Ele disse: Por quê? Quem está pilotando é meu pai. E eu viajo sempre com ele. Em situações muito piores que essa. Ele agarrou no manche. Ele sabe pilotar. Ele atravessou a nuvem, chegou do outro lado. Então eu estou tranquilo. Sabe por quê, dona? Porque eu confio no meu pai. Entendeu o mistério, irmão? Deus nunca te prometeu que seria fácil, mas Ele diz: eu estou junto de ti, eu estou contigo. Se o mar balançar, eu estou no barco. Se a tempestade vier, eu acalmo. Se o leão abrir a boca, eu mando o anjo e fecho. Se a fogueira aquecer na fornalha, eu caminho no meio de vocês e nem um cabelo chamusca. Se você confia no papai, feche os olhos comigo e comece a orar. Feche os olhos comigo e comece agora a lançar a sua fé nos braços do Pai. Qual é a sua dor? Qual é a sua dificuldade? Qual é o seu dilema? Qual é a sua angústia? Quais são os seus conflitos interiores? Quais são as suas dores, moça? Quais são os seus anseios, rapaz? Quais são os seus medos, mocidade? Quais são as suas agruras? O que te impede? O que te embaraça? O que te detém? O que te deixa catatônico no lugar? O que tira a sua força de caminhar? Deposite as suas angústias no altar de Deus nesta noite. Espírito Santo de Deus, aí está esta juventude, Senhor, que veio aqui te adorar nesta noite, que veio clamar, que veio pedir. Alguns entraram aqui, Senhor, angustiados, pedindo uma resposta para um problema que eles não veem mais saída. Eis a resposta, Deus. Planta essa semente no coração desta moça, deste rapaz, desta irmã, deste irmão. Planta, Deus, esta semente no coração deste moço que veio aqui, Senhor, tão confuso, dizendo: Deus, qual é o meu chamado? Qual é o meu ministério? O Senhor me chamou para fazer o que? Fala o coração dele. Esclarece esse menino hoje. Levanta missionários no meio desta juventude. Levanta missionárias. Levanta homens e mulheres cheios de Deus. Levanta Asafes no meio da mocidade do São Marcos, Senhor. Que este bairro conheça, que esta região conheça, que aqui tem jovens que temem a Deus, que servem a Deus, que conhecem o céu por dentro, que sabem e sentem a presença de Deus, que tem aliança com Deus, que tem negócio com o céu. Senhor, este moço que há tanto tempo não sente a presença do Senhor, toca nele agora. Esta moça que há tanto tempo não fala línguas estranhas, traz, Senhor, uma aliança nova ao coração dela agora. Este crente, Senhor, que devido à pandemia se encontrava absorto, solto, Senhor, renova a aliança hoje, restaura, traz sede de avivamento. Senhor, que as canções que cantarmos, que as canções que louvarmos não seja meramente, Senhor, um mecanismo, a letra, uma canção que fale de Espírito Santo, de avivamento, mas que haja o real avivamento no meio da tua igreja. Que a presença de Deus volte para o meio do arraial, que a presença do Eterno esteja no meio do povo, que a arca do Senhor esteja no seio da igreja, que a presença do Senhor esteja na vida deste jovem, que os cultos de mocidade, que os ensaios da mocidade, que os eventos da mocidade sejam marcados não com pregadores de renome, nem com cantores famosos, mas que sejam marcados com a glória de Deus, com a glória
glória de Deus. Urabacandara machandara mandaragai. Urabasu imedera soremandara gandore mandaragai. Uramandagas mikera mandore mandaras mikera mandaragai. Espírito de Deus, essas lágrimas que estão saindo dos olhos deste irmão agora, Deus, essas lágrimas que estão descendo na face desta irmã, eu não as conheço, mas o Senhor as conhece. O Senhor sabe a linguagem das lágrimas. O Senhor sabe o que as palavras já não conseguem mais dizer, mas cada gota desta de lágrima quer dizer. Levanta essa irmã com autoridade. Levanta esse irmão com autoridade. Levanta esta juventude com autoridade. Quando eles porem as mãos sobre os enfermos, que haja cura. Quando eles orarem, que haja libertação. Quando eles levantarem as mãos, que Satanás caia por terra. Quando eles abrirem a boca, Senhor, que a autoridade do céu seja ministrada. E onde eles chegarem, que ali chegue a autoridade do Senhor. Na escola, na faculdade, no trabalho, no dia a dia, onde puserem os pés, que a presença do Senhor se faça naquele lugar. Aleluia. Aleluia. Aleluia, aleluia.